Olá, seguidores. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês os fundos que já fizeram rolo de troca de cotas por imóveis, além de também expor aqueles que fizeram aquele rolo de FII setipado com cotas subordinadas, ou como tem sido chamados, fundos filhotes. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, primeiro eu vou explicar para vocês o motivo de eu ter feito essa tabela. E não vou explicar aqui essa questão do FII setipado, que senão ele ia alongar demais esse vídeo, tá? Realmente são dois rolos enormes aqui. Se você explicar os dois, não teria como. Mas então, ressaltando aqui sobre a troca de cotas, que está bastante em evidência após o caso Testes F11. Então, eu sempre vi como negativa essa questão de troca de cotas, tá? Aqui primeiro, vai ter uma parte mais teórica aqui nesse vídeo, vou explicar o porquê que é negativo justamente a questão da troca de cotas, tá? Do porquê que é negativo para o investidor. Depois, para a parte prática, eu vou comentar aqui com vocês sobre os fundos gestores que mais têm feito esse rolo. Então, na parte teórica, eu sempre vi como negativa essa questão de troca de cotas por imóveis. Desde o início eu senti que era os gestores forçando a barra para crescer patrimônio. E antes, os gestores eles tinham que fazer um bom trabalho para então conquistar a confiança dos investidores pessoas físicas e assim conseguir crescer o patrimônio dos fundos através de captações. Então aqui a gente tem os dois melhores exemplos, que é a Kinea e a antiga Credit Suisse. No entanto, veio o final de 2024 e com juros elevados, meio que zero chances de emissão. Até mesmo gestoras poderosas, grandes como a Kinea, acabaram enfrentando dificuldade. Então, nossos gestores começaram a usar a criatividade. E um desses pontos foi a criação da troca de cotas por imóveis. Na verdade, existia, tá? A Vinci, que é a mais antiga que eu me lembro de que fez isso aqui, mas seria uma segunda fase da troca de cotas por imóveis. Troca de cotas de imóveis com imóveis superfaturados. Esse cara eu vou explicar melhor. Então, com essa questão da troca de cotas por imóveis, o investidor pessoa física ele deixou de ser o centro das atenções. Agora, o foco é agradar algum institucional, seja alguma empresa, ou family office, ou sei lá o que, um fundo private equity, qualquer coisa do tipo, agradar institucional de forma que ele aceite vender um imóvel e receber em troca cotas do fundo imobiliário. E aqui com agradar, leia-se pagar mais caro no imóvel, ter aqui a questão do sobrepreço. Então aqui eu imaginei que era apenas esse rolo de sobrepreço, mas depois veio todo esse rolo aqui desse boato de testes F11. Aqui, espero que você sabe que eu estou falando aqui, né, do rolo de compensar o prejuízo decisional que pega as cotas e depois vem no mercado secundário no prejuízo. E aqui, sinceramente, não tenho nem palavras para descrever o quão absurdo é uma coisa dessa. É tão absurdo que teve vários casos aqui de troca de cotas por imóveis, mas a gente não ouviu falar nada disso. Provavelmente o gestor fica bem de bico calado, que sabe que é uma coisa muito pesada. E provavelmente também esses contratos aqui são confidenciais para não deixar vazar uma coisa que seria realmente muito pesada. Queria desagradar bastante os investidores. E mais uma vez, notem, com o advento da troca de cotas de imóveis, a maior gestora deixa de ser aquela que atende os anseios dos investidores e passa a ser aquela que mais cede benesses aos institucionais. Ok? Então agora aqui vamos para a parte prática, mostrar para vocês aqueles fundos que estão aqui metidos nesses dois rolos. E fique à vontade aqui para expor alguma coisa, algum fundo que tenha feito. Eita, o que eu fiz aqui? Que tenha feito esse tipo de rolo, ou algum que eu marquei que fez rolo de troca de cotas, mas na verdade não fez, tá? Então aqui temos aqui está em ordem alfabética, tá? JFI, troca de cotas, eu não sei dizer. Na verdade, coloquei aqui uma interrogação porque tem uma missão em andamento e pode ter uma questão desse rolo de troca de cotas, tá? A R11 da Aliança, ela já fez troca de cotas. Aqui eu coloquei o maisinho para sinalizar a quantidade, tá?
Apenas um mais é pouco, dois mais é mais ou menos, três mais é que fez muita troca de cotas. E aqui mostrar para vocês como que eu criei essa lista. Primeiro porque estou aqui por conta fundo imobiliário, né? Já meio que de cabeça sabia muito dos gestores que se meteram nesse rolo. E além disso, uma forma que eu utilizei para verificar, eu vim aqui no site do Clube FII, aqui no, na barra valor patrimonial, e peguei aqui e vi aquelas pessoas que tiveram aumento da quantidade de cotas. Aqui, ó, número de cotas tiveram aumento, e aqui já é um sinal de que teve emissão, né? Então, por aqui eu também consigo verificar qual a quantidade de novas cotas que foram emitidas, se o gestor está emitindo muitas cotas. Então, foi uma maneira que eu utilizei para ter uma noção de. É, também tive fazer outras verificações, tá? Para ver se teve troca de costas por imóveis também. Mas enfim, foi mais ou menos dessa forma que eu criei essa lista. Então aqui nós temos o primeiro deles, a Aliança, aqui de leve, tá? Próximo, BRCA11, começou a troca de cotas, coloquei um mais, deixa eu ver qual que foi o salto aqui na quantidade de cotas. Lembrando que o salto aqui na quantidade de cotas, não necessariamente tudo aqui foi subscrição institucional naquele rolo, mas aqui ó, saiu de 1,86 bilhão para 2,07 bilhões. E aqui eu me lembro que teve alguma questão de troca de cotas, então aqui por isso coloquei um maisinho. CPCH. CPCH eu não conheço tanto, coloquei aqui uma interrogação, não sei se rolou troca de cotas. CPTS. CPTS talvez seja o único hedge fund aqui dessa história, tá? Aqui dessa lista. Mais que seria um fundo de tijolos. CPTS 11 muito provavelmente deixou de ser um fundo de papel, mudou toda a categoria do fundo, diminuiu a taxa de gestão aqui para ser hedge fund. Acredito que apenas para viabilizar essa questão do rolo da troca de cotas por imóveis. Fatine 11. Fatine 11, ela realiza bastante essa questão de troca de cotas por imóveis. Mas olha, acompanha o fundo bem de perto e até o momento ela tem feito um bom trabalho, tá? Feito aqui compras oportunísticas, imóvel velho e vago, depois retrofitando, entregando um imóvel bem melhor. Então aqui, mas faz troca de cotas por imóveis, né? Temos aqui Gari 11. Gari 11 troca muito, com muitas cotas por imóveis. Também está aqui marcado. Nesse rolo ficha tipado também tem. Fizeram aos montes aqui também, tá? Prosseguindo. XGRC também fez esse rolo aqui de troca de cotas por imóveis. Se não enganado, não fez ficha tipado. HGBS. A Red é uma boa gestora, tá? Gosto bastante deles. Mas também tem feito troca de cotas por imóveis. Aqui temos a Pátria. É claro que a Pátria não ficaria fora dessa daqui, né? Pátria é desesperada para crescer patrimônio. HGLG fez muita troca de costas por imóveis. HGRU, se não fez muita troca de costas, está querendo fazer também. HCLG coloquei aqui um asterisco, porque o fundo meio que basicamente nasceu dessa forma, tá? É... Eita, o Clube Fit tá meio zoado, hein? Mas se a gente for olhar aqui, vai ter no gráfico de investidor original. Aqui meio que suspeito que também tem essa questão de troca de cotas por imóveis, tá? Que investidor controlador é 60%. Acho que foi um próprio fundo HSI que depois meio que teve essa troca de cotas um pelo outro. Mas aqui é diferente, tá? Que o investidor controlador ele não vendeu as cotas, manteve a sua posição, quis continuar investindo. Diferente do que a gente observa nessas novas trocas de cotas por imóveis, onde o trocador ele pega as cotas e fica desesperado para se livrar das cotas, porque ele sabe que está deixando o dinheiro nas mãos de um gestor que está querendo apenas crescer o patrimônio de gestão, né? Que está topando tudo para crescer. Então, ele sabe que se fizeram um negócio que é vantajoso para eles, desvantajoso para o próprio fundo. Então eles têm esse ímpeto de querer vender o quanto antes, né? Sair o quanto antes dessa bomba. Ok, temos aqui HSML.
SML fez um pouquinho de troca de cotas, fizeram aqui rolo de FII setipado também, para dar um jeito na alavancagem. JCR11 não fez troca de cotas, mas fez fundo setipado, inclusive aqui do próprio Banco Safra. LVBI em breve vai deixar de existir, né? PMLL11. Aqui a Pátria também vai fazer bastante aqui no PMLL, muita troca de cotas. Próximo, RBVA. Também está fazendo troca de cotas, mas por enquanto está indo bem de leve. TEP11. TEP11 também está fazendo troca de cotas. TEP11 coloquei um mais. Acho que por enquanto ele está indo de leve, tá? Nessa questão de troca de cotas por imóveis. Mas aqui a Telos também uma boa gestora, né? Ela está aqui utilizando essa troca de cotas por imóveis para pegar imóveis aqui mais ou menos o estilo que ela gosta, né? Que precisa de fazer um retrofit para dar uns ajustes para entregar melhor lá na frente. Mas mesmo assim fez, né? Pode até colocar mais um mais aqui. Seguindo, temos aqui TFF11. TFF11 é o rolo do rolo, né? O rolo máximo aqui. TVRI. TVRI, coloquei aqui 3 pontinhos, porque tem missão em andamento e tem bastante cheiro de ter aqui uma questão de troca de cotas por imóveis. VILG. VILG, acho que não teve, tá? Não tenho certeza, mas acho que não teve troca de cotas por imóveis. Vino 11 e VISC 11 foram basicamente as primeiras que se meteram nesse rolo de troca de cotas por imóveis, né? A Vins, como sempre, muito criativa. Mas, novamente, aqui foi aquela um pouco diferente, né? Aqui o pessoal, a Globo, ela entrou, pegou as cotas e não sei se ficou vendendo aí no mercado a qualquer preço, até porque Vino 11 faliu, né? Depois que fez essa aquisição aqui do Imóvel Globo. Uma baita de uma cagada, ainda mais uma cagada alavancada. VISC 11. VISC 11 teve essa questão de troca de cotas com a Ancar. Também uma transação bastante questionável. E não me recordo se depois ela fez mais troca de cotas para imóveis. Não estou me lembrando, tá? E, no entanto, em VISC 11 a gente tem aqui o rolo de FII setipado. E olha, teve um vídeo aqui que eu cheguei a elogiar a Vinci, que ela estava quietinha, que ela estava comportada, não estava fazendo seles faz, não estava fazendo troca de costas por imóveis, não estava se remetendo em FII setipado. Poucos meses depois, meteram aqui uma porcaria de FII setipado. XPLG. XPLG não acompanho tanto fundo, tá? Mas aqui eu sei que ele fez troca de cotas por imóveis com XPIN11, mas não sei se teve mais outras compras aqui com outras compras com cotas não, tá? Não sei dizer para vocês. Aqui temos também XPML, baita rolezeiro também, se meteu aqui nos dois, na troca de cotas por imóveis e em FII setipado. Ok, então esse aqui é o listão, o exposed dos fundos e gestoras que se meteram nessa questão de troca de cotas por imóveis. Se eu tiver esquecido aqui de algum, ou tiver apontado que fez e na verdade não fez, o que eu acho bem difícil, deixem aí nos comentários. Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!